Uma boa noite a todos, uma boa noite ao pessoal de casa que participa das nossas transmissões, uma boa noite a todos que se fazem presentes, encarnados e desencarnados. Vamos ter hoje, nessa noite, mais uma atividade de doutrina e passe, onde será exposto mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Será exposto essa noite pelo José. Desejo a todos prestem bastante atenção, de coração aberto e voltados para suas mudanças. Boa noite a todos vocês, boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha regularmente. Então vamos à atividade dessa noite. Bom, o que nós vimos na semana passada, né, para fazer a sequência de encadeamento, relembrar e poder entender o que é colocado? Que a base, a metodologia utilizada dentro do processo de evolução é, na realidade, morrer e nascer. Tantas e quantas vezes necessário for. A pergunta é, por quê? Em que se baseia isso? Por que é dessa maneira? Bom, em primeiro lugar, para nós entendermos isso, nós temos que pensar que tem dois aspectos distintos aí manifestos. Um, relacionado à estrutura material, à forma física, e o outro, à forma residual espiritual. Por que eu digo forma residual espiritual? Porque no nível evolutivo que nós nos encontramos, nós temos ainda uma estrutura residual relativa à forma. É aquilo que a maioria das pessoas que têm mediunidade de evidência veem. Quando se diz que se vê um espírito, na realidade nós estamos vendo essa forma residual sobrevivente, ou chamada de perispírito, né? E por que é assim? Porque nós não somos espíritos ainda completamente desenvolvidos. Na terminologia espírita, espíritos puros. Significa que ainda a gente está dentro da trajetória de desenvolvimento, de aprendizado, e por isso mesmo nós temos ainda uma série de erros, de incomplementações, de desconhecimentos, que nos causam, por isso mesmo, uma série de problemas decorrentes. Então, entendendo isso, nós vamos entender por que a gente tem que voltar necessariamente à forma. Por que a forma ela é significativa? Porque nós temos dificuldade de entender a essência das coisas. Vocês notam que a gente sempre faz associações para poder compreender as coisas. Então, por exemplo, vamos usar exemplos corriqueiros do nosso dia a dia. Quando a gente tem relações de vínculo com qualquer coisa material, no fundo todas elas representam um conteúdo emocional, vamos dizer assim. Então a gente quer ter carro bonito. Por que a gente tem que ter um carro bonito? Porque existem carros de vários preços, de vários tipos. Os mais caros são mais difíceis, é a menor quantidade de pessoas que têm por serem mais caros. E a grande maioria almeja sempre essa pirâmide crescente. Então aí vem a associação emocional do fato. Por ser mais restritivo, gera mais destaque. E nós buscamos destaque emocionalmente. Eu usei um carro, mas vocês podem pegar para qualquer área. Beleza física, desenvolvimento intelectual, e aí vamos indo. Melhor emprego. Vocês podem ver que as próprias redes sociais são caracterizadas por esse tipo de coisa. A gente tem dentro delas uma condição de expor nelas naquilo que a gente julga que vai nos produzir maior destaque. Tem gente que, olha, pense assim, quando a grande maioria das pessoas que são simpatizantes ou militantes na atividade espírita colocam lá as frases do Chico Xavier, por que elas fazem isso? Pela notoriedade do Chico Xavier e a grandeza que ele é portador. Então a gente se irmana, eu já tenho falado isso, mas é preciso a gente pensar um pouco nisso. A gente se irmana a natureza da grandeza como se na realidade nós fôssemos co-participantes daquilo ali. E que bom que fôssemos, mas infelizmente não somos. Então por isso que a gente tem que voltar à forma, porque a gente lenta e gradualmente é que vai se dando conta do que tudo isso representa. Então a gente passa às vezes uma vida inteira
dentro dessas situações, chega lá no final da vida, a gente começa a despertar para isso por causa da finitude, né? Aquela ideia, aquela sensação ou aquela certeza de final, porque nós estamos lá na velhice já, os problemas inerentes naturais de tudo isso. Então aí nós começamos a pensar nessas relações, o que vale a pena, o que não vale a pena. Tá? Infelizmente a gente normalmente só faz isso no ponto final da trajetória. Morre. Os problemas todos decorrentes dessas coisas todas. E se nasce de novo, né? E aí existe um grande duelo dentro da gente entre esse patrimônio que é repetido ao longo dessas vidas sucessivas, com erros e acertos, e a necessidade de novas perspectivas. Como esse patrimônio é muito dominante, né? A psicologia botou um nome nele, chama ego, porque ele é produto exatamente das relações que nós desenvolvemos de pseudos bem-estar, que é baseado em tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, são falsas, né? Tanto é que a gente, quando chega uma idade mais avançada, né, consegue se dar conta disso, alguns, nem todos, mas consegue, por isso que eles são falsos. Mas são aqueles que têm norteado as nossas existências. Então existe uma divisão interna dentro da gente, tá, entre esses impulsos e tendências e essas novas perspectivas. Então, qual é a melhor maneira de tratar disso? Quando a gente é mais flexível para produzir isso, é a infância. A infância é a forma mais adequada, onde a gente não está ainda impregnado totalmente por essa conjuntura coletiva social, que reflete a soma desses egos todos e que criam as normativas comportamentais e a gente naufraga dentro delas, né? Então, quando a gente é criança, a gente ainda está naquela fase de descobertas, de formação, de querer saber porquê das coisas. E ali a gente tem uma chance enorme de realmente ali mudar. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica muito teimoso, muito taciturno. E é uma verdade, se a gente olhar a grande maioria das escrituras, nós vamos ver, a gente fica muito cheio da verdade. Mesmo que a gente venha do centro espírita. Mas fica. A gente é bonzinho dentro do centro espírita, fora dele a gente não é. Não? E aí a gente tem dificuldade no trato dessas coisas todas. Então, por isso que o processo, como a gente aproveita pouco, ganha pouco dentro dessa trajetória, isso tem que ser repetido, 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 repetido. E por isso tem uma forma, eu digo forma, que é de superfície, material, né, no qual nós vamos lento e gradualmente amadurecendo. Para um dia desenvolver todo o entendimento, toda a sabedoria, que é o entendimento, e não precisar mais disso. Aí a gente atinge a plenitude do nosso desenvolvimento, tá? E se torna um espírito puro, puro espírito, e tem a plenitude, a sabedoria e o sentido do todo. Então, a ideia no capítulo da semana passada era essa. Por que eu falei isso? Eu não tenho nada a ver com o capítulo da semana passada. Porque é a base do entendimento dos conflitos que existem dentro dessa trajetória, dentro do tempo. O capítulo de hoje fala exatamente disso, fala dos conflitos. A palavra aflição, ela é associada a um estado de conflito. Tá? E Jesus fala a respeito disso lá num momento muito marcante, onde tinha uma multidão gigantesca. Ele sempre tinha multidões atrás deles. Como todas as religiões, sempre tem multidões querendo que as religiões resolvam os seus problemas. Assim, infelizmente ainda é assim. Não era diferente com Jesus. Como não é diferente de uma casa espírita, como não é diferente de uma igreja, como não é diferente de uma terreira, como não é diferente, enfim, de todos esses lugares onde as pessoas vão lá e querem as coisas prontas. Tá? E Jesus querem sair desses estados de conflito, de aflição que são portadores. E nesse momento, assim, Jesus tinha uma multidão muito grande, com problema, sempre com problema. E ele se volta para eles e começa a falar a respeito desse problema. E ele sempre faz uma associação na descrição do problema com o que o problema objetiva. Né? E ele diz que o problema objetiva fazer um despertamento, um amadurecimento, uma melhora. Tá? Como isso? Porque Deus, quando nos criou, né, e Deus cria perpetuamente, quando ele cria um espírito, né,
que começa como um princípio inteligente que vai se elaborando, ele colocou como característica fundamental a necessidade da perfeição. Então, todas as vezes que nós nos afastamos dessa trajetória de busca de perfeição, isso cria um impacto sobre nós. Dentro da doutrina espírita, isso é chamado de crime lesa natureza. Então, notem que é diferente dos conceitos religiosos tradicionais que nos falam em castigo. Não há castigo. Há uma consequência natural contrária à nossa natureza essencial, que nós criamos e que nos aflige. Então, essa aflição nos mostra que essa situação não nos serve. Mas como nós somos teimosos, inseguros, né, e não compreendemos as coisas, nós distorcemos isso. Como nós somos muito centralizados em nós mesmos, né, porque temos pouca capacidade de senso crítico, mesmo vendo num centro espírita, né, a gente sempre transfere isso, sempre os outros é que são culpados. Nunca somos nós. Isso é um grave problema. Porque se na realidade o problema está em nós e nós transferimos para alguém, nós não mexemos naquilo que é necessário e que geraria, como consequência imediata e natural, a solução disso que nos aflige. E a gente fica brigando com o mundo, com as pessoas, né? E no fundo, lá a gente tem consciência disso. Mas a gente não quer. A gente nega. E esse estado de conflito interno constante vai nos impulsionar, mesmo perante a nossa teimosia, mesmo perante as nossas fugas, as nossas mentiras, as nossas negações, as nossas articulações de justificativa. Isso vai nos empurrando numa situação de pressão. E a gente vai chegar num limite e não vai aguentar mais. Não vai conseguir mais manter. E vai ter a necessidade de transformação. Então, essa chancela, ou essa característica, Deus colocou na natureza do que Ele criou. Tá? Ou seja, a necessidade da perfeição. Por isso, todos os seres serão perfeitos. Por isso que não existem demônios. Que seria um defeito de criação. Alguém que, por um defeito de características, perpetuamente continuaria em conflito. E pensem, né? Como é que alguém vai poder fazer oposição ao Criador, ao que norteia, ao que criou as regras que estabelecem tudo? É impossível. Então é a utopia de transferência humana que sempre criou essas coisas. Nós tínhamos que encontrar culpados. Quando não tinha culpado fisicamente, e a gente era pego dentro de uma situação, como a gente faz dentro do centro espírita, a culpa é dos espíritos inferiores. Será? Por que será que os espíritos inferiores nunca conseguiram fazer nada sobre Jesus? Figura a tentação de Jesus no deserto. É uma figura. E mostra muito bem isso. Jesus está no deserto, né? Num meio que não tem nada a ver com ele, um espírito puro não tem nada, que está num planeta de prova e expiação, mas por exceção, por necessidade, ele está. Então, as regras do meio não mudam. Elas continuam sendo as mesmas. Lá estão os espíritos inferiores com a sua visão, com seus conflitos, com a sua trajetória histórica dentro do tempo. Eles fazem aquilo, na maioria das vezes funciona. E lá vão eles fazer de novo. O que acontece? Eles quebram a cara. Por que eles quebram a cara? Porque Jesus é o Filho de Deus? Filho de Deus todos nós somos. Porque eles não conseguem fazer nada. Porque não há nada a ser explorado, não há conflito, não há aflição, não há desequilíbrio. Então, eu não posso produzir magicamente nada em alguém. Não existe essa condição. Eu posso explorar o que esse alguém é portador. E mesmo que eu explore, e por isso que Deus permite, a pergunta de vocês, né? Mesmo que eu explore, eu, sem ter consciência, eu estou com uma má intenção, mas eu estou sendo um agente inconsciente, desequilibrado, que está entrando nesse processo e está gerando a experiência aguda necessária ao despertamento desse indivíduo. Então, Deus pega o erro de alguém e aproveita, sem determinar que esse alguém erre, para produzir uma experiência para quem necessita dela. Então, quando a gente chega no centro espírita
e quer que faça um trabalho, e quer isso, e culpa, estabelece. Qual é a orientação de um centro espírita sério a respeito disso? Muda. Não é vou combater os espíritos, vou fazer um trabalho agora. Estou dentro de um processo obsessivo. O que é um processo obsessivo se não uma ideia fixa, um estado emocional que eu acato, que eu aceito? O espírito fez aquilo. Mas por que eu aceitei? Eu estou no centro espírita, eu venho, eu sou passista, eu sou expositora. Lembra, eu falei, a terça-feira eu falei sobre isso. Eu tenho altas oscilações emocionais. O que eu faço com todo esse entendimento? O que eu uso isso tudo como convencimento, como estado analítico, como bagagem de transformação para tudo isso? Então notem, eu estou falando tudo, para nós entendermos a natureza do que é a aflição, por que ela existe, o que ela é objetiva. Então aí, dentro do capítulo, o primeiro item é esse, justiça das aflições. É tudo isso que eu falei para vocês. Elas são justas? Não, porque são decorrentes das nossas imperfeições. Mas é só isso? Não, elas objetivam nos levar para um estado maior. E mais, quem cria sou eu, quem soluciona sou eu. Então Deus dá oportunidade igual para todo mundo, sempre, em todos os tempos. E mais do que isso, dá mais de uma oportunidade. Porque vai vida. Olhem, a justiça de tudo isso. A educação tem punição, porque não há punição. Então, nada mais justo e nada mais belo do que isso, porque resolve as querelas. E nós temos. Aí vem um item subsequente que dizia assim, olha, onde está isso? E aí eu vou olhar. Olha, nas minhas escolhas de ontem, de anteontem, do mês passado, do ano passado, lá quando eu era pequeno, que eu fui fazendo dessa maneira, coisa. Se eu for honesto, e começar a me olhar, sem essas contratransferências, as mentiras de culpar A, B, C, pode ter parcela dos outros? Claro que pode. Mas eu repito, por que eu acatei? Tem a figura de Jesus que é muito sábia, que diz, quando te baterem numa face, dá a outra. O cara vem lá e me dá uma bolachada. Eu digo, pô, que cara desequilibrado, coisa e tal. Por que eu vou reagir igual a ele? Eu sou desequilibrado. Reajo, sou, né? Então notem que as coisas correm em paralelo. Então se eu passo por uma situação dessa, eu deveria reagir de outra maneira. A figura dele na cruz dizendo, perdoa, eles não sabem o que fazem, está sendo crucificado. O que ele está dizendo? Eles estão desenvolvendo, estão manifestando todos os conflitos que eles são portadores, todas as inseguranças, todas as agressividades. Eles estão dentro desse círculo de horrores, eles não vão sair disso. Enquanto eles não se modificarem, eles vão morrer, nascer e vão estar dentro disso. Eu, que estou saindo dessa situação, que não tem nada a ver com isso, que não estou reagindo dessa forma, eu saio incólume disso aí tudo. Mas eles não. Então perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se soubessem, não fariam. Então pensem que vocês vão se dar conta. E isso a gente pode fazer. Agora, dando o braço a torcer, não precisar chegar lá no final, quando eu vou ter câncer, aí eu vou começar a repensar tudo, vou começar a olhar tudo. Não, vamos começar a fazer isso agora. E talvez eu evite o câncer. Talvez eu passe por ele. Talvez ele não se desenvolva dentro de mim. Assim como ele, tantas outras coisas que são derivadas, né? A medicina sabe disso hoje, mais do que ninguém, né? O aspecto psicossomático, o aspecto emocional profundo, que altera tantas coisas em nós, né? Causa tantos tipos de doenças biológicas, mentais, emocionais, conflitos, fugas, enfim. Quantas coisas. Alcoolismo é derivado disso, drogadização é derivado disso. A gente não sabe resolver as coisas. Não sabe enfrentar, não sabe ser honesto. Ainda vai para lá e para cá, a gente abafa, fuga, nega. Então, é complicado. Mas aí eu vou dizer assim, mas é assim. Mas eu desde pequenininho tinha essa coisa em mim. Desde que eu me lembro, que eu sou gente, eu me lembro lá quando eu era pequenininho, lá eu já tinha essas coisas dentro de mim. Mas onde que isso foi criado? Se não foi agora, lá para trás. Olhem a vida atual e pensem assim, as vidas que estão para trás são mais ou menos equivalentes, em estágio até piores. Porque se eu progrido, nem que seja um pouquinho, eu melhorei.
Então eu tinha mais conflito. Não resolvi, é remanescente. Nasce como? Eu já falei para vocês, né, que ele não resolve, nasce de novo. Sobre forma de impulso e tendência. Então a gente vai entender que são as causas anteriores que a gente não consegue encontrar aqui agora, que vem dessa trajetória dentro do tempo. E aí vem o item. Você nota que o capítulo foi feito perfeito, né? E aí vocês me diriam, tá bem, tá certo, tá, tem até uma certa coerência. Mas se é assim, por que eu não me lembro? Por que eu não tenho consciência disso? Porque não está na consciência. Né? A gente estuda, dentro do critério analítico médio, que a gente tem uma zona chamada de consciência, direta, imediata, e uma zona de inconsciência ou subconsciência. Né? São os nomes que dão. Né? Até se procura as zonas cerebrais, lá onde correspondem essas atividades. A grande pergunta é assim, por que é assim? E o que tem nisso? Bom, a gente sabe que na consciência tem tudo aquilo que é registrado agora, desde a fase intrauterina até agora. E o que tem na inconsciência subjacente, lá embaixo? É uma coisa que não foi criada agora. É uma coisa que vem do passado. E vocês me dizem, mas se vem do passado, por que eu não posso me lembrar dela de forma clara? E eu vou dizer para vocês, peguem os livros de história e comecem a engatar uma ré e vão voltando para trás no tempo. Como era a humanidade? Violenta, né? Primitiva. Quanto mais para trás a gente vai, mais violência, mais primitivismo. O que para a época, para a grande média, era normal. Agora, há pouco tempo, nós vemos aí o Hamas invadiu Israel, matou crianças lá, degolou crianças, mulheres, velhos lá. Foi um barbarismo, todo mundo ficou chocado. Teria que ficar chocado mesmo, né? Só que esse comportamento, se nós voltarmos a 4.000 anos atrás, era normal. Todo mundo fazia isso. Quando invadia um outro que era inimigo lá, matava todo mundo. Até os cachorros eram mortos, para não ter oposição. Foi evoluindo dentro do tempo. Tá? A gente estuda dentro da história. Aí levava todo mundo prisioneiro, escravo, para não fazer resistência. Enfim, essas coisas todas, que para cada época era normal. Agora imagine nós, hoje, pense assim, vou fazer um parênteses aí, vou botar uma vírgula, vou botar uma frase no meio. A gente vai indo de carro na estrada, ou na rua. Aí a gente não está olhando, passa um cachorro. A gente não consegue frear, vai lá e bate. E o cachorro cai e se estribula no chão. As nossas pernas amolecem, o coração sobe. A gente vai para casa e se lembra. Aquilo nos come por dentro. É um cachorro que nos incomoda. Pensem se a gente se lembrasse de degolar crianças, mulheres, velhos. Estou usando só uma assertiva. Pensem nas fixações que nós somos portadores em relação à diversidade de alguém, ou fixação no outro, essas coisas todas. Como nós lidaríamos de forma consciente com isso? Teríamos equilíbrio? A gente tem uma dorzinha de barriga, tem uma relação com álcool bem, a gente já rui. Imagina se esse acréscimo de conflito, como dizia Jesus, já basta a carga do dia, quer dizer, já basta o que a vida está propondo aqui e agora, viesse sobrepor aos conflitos que nós desenvolvemos, as dificuldades que nós temos no dia a dia. Como é que seria a nossa vida? Então, é melhor ser assim, vocês não concordam comigo? Tanto é que quando a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, a gente lenta e gradualmente vai adquirindo essa capacidade. A maioria dos espíritos que morrem, imediatamente eles não se lembram das vidas anteriores. Só à medida que eles vão se desfixando da última vida, vão superando as fixações, os conflitos que eles têm na última vida, que eles vão tendo chance de juntar esse quebra-cabeça dentro do tempo e entender por que a sua última vida foi daquela maneira. Quantas vezes nos trabalhos mediúnicos, a gente trabalha nisso fazendo regressões, é o termo técnico, né? Indutiva para que eles voltem, porque está tudo gravado dentro deles, né? As situações, eles se convençam por que eles estão passando por aquilo. Quantas vezes a gente faz isso? Não? Então, se a gente juntar tudo isso, tudo que eu falei até agora, a gente não tem todos os motivos possíveis e cabíveis
de se resignar com tudo que a gente passa, com tudo que a gente tem, o lugar que a gente nasceu, as coisas que a gente tem, a parentela, aqueles que chegam na nossa vida, tudo isso não está no lugar certo, funcionando perfeitinho? Não. Pensem. Então por que a gente reclama tanto? E quando a gente reclama muito disso, assim, e quando a gente se torna uma coisa insuportável, né, a ponto de nos atazanar muito, começa a desenvolver estados de conflito interno. Inicialmente, mais ou menos, não muito intenso, né? Algumas maniazinhas, coisa e tal. Daqui a pouco fica mais intenso, passa para uma neurose e vai aumentando. E aí, a psicologia, a psiquiatria foi classificando esses estados de alterações patológicas, emocionais, mentais. Tá? E se isso não é resolvido, isso a gente carrega de uma vida para outra e nasce de forma múltipla, formando o que hoje nós conhecemos como síndromes. Tá? Que são vários aspectos que se interligam, produzindo um estado de desequilíbrio. Tá? Estrutural em nós mesmos. Tá? E quando a gente não consegue suportar tudo isso, a gente, materialista que acha que o problema está na matéria. E aí o que a gente quer fazer para se livrar, como se aquilo fosse um ponto final, desligasse a luz e tudo apagasse. A gente quer morrer, quer se suicidar. Se fosse solução, eu diria para vocês, façam. Mas infelizmente não é. Porque o problema não acaba. Como ele não está no caos orgânico, o caos orgânico é a condição reflexa, eu disse para vocês, do psiquismo, da estrutura espiritual, via esse tal de perispírito, ele continua. E piora, porque aí é 25 horas por dia. Eu estou exagerando, né? Um dia tem 24 horas, mas essa é tão constante, tão intenso, que cria um estado enorme de conflito. É o que a gente vê nas atividades mediúnicas. Essas coisas que vocês ouvem falar, dos umbrais, dessas coisas todas, é por causa disso. Tá? Então, não há fuga, ninguém foge, porque está tudo gravado dentro de si. A nossa história, a nossa trajetória, tudo está gravado dentro de nós mesmos. Então, o que a doutrina espírita faz? Ela nos demonstra tudo isso de forma filosófica, argumentando, colocando, de forma prática, através da experiência concreta, que é a observação dessas consequências todas, desse mundo espiritual, de seus habitantes, como eles são, os estados que se encontram. Então, quando a gente vem para um centro espírita, a gente vem estudar de forma teórica e de forma prática. E como todo estudo, a prática referenda a teoria. Se eu não consigo exercitar a prática, é porque na realidade a minha teoria não é completa ou é falha. E no centro espírita é a mesma coisa. Eu vou estudar sobre essas coisas todas, sobre a vida, sobre os seres, sua trajetória dentro do tempo, essas coisas todas. Quando eu estou vendo eles, através de um médium, de um intermediário, que é um corpo de alguém que tem essa capacidade, mas ele se altera. Não o formato do corpo, mas a manifestação da personalidade, o estado psíquico, o estado emocional. Então a gente tem a oportunidade de ver uma pessoa que a gente conhece, que convive conosco, que tem determinadas características, que é a nossa companheira de jornada, que é o companheiro, e que se altera completamente durante as atividades mediúnicas. Altera, mas altera mesmo, altera as expressões, os olhos, o comportamento, a forma de pensar, a característica emocional. Então a gente tem uma janela viva para observar esses habitantes do mundo espiritual. Imediato que está ali. E olhando para eles, pelas suas diversidades, nós vamos entendendo a natureza desse mundo espiritual. E vamos compreendendo como funciona toda essa trajetória. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente tem uma visão, uma compreensão imperfeita. Muito imperfeita. A ponto de a grande maioria ter isso e, consequentemente, ficar apenas para a teoria e não levar muito a sério. É muito bonito, mas é apenas muito bonito. Não é efetivo, não é real. Eu continuo com a minha vida, com meus valores. Eu vou lá no centro espírita. Eu tomo passe, eu trabalho lá nas coisas e tal. É um descargo de consciência. É mais uma vez, mais um processo religioso que eu me enganjo. Só que esse processo religioso, ele não tem formulismos.
Não tem nenhuma característica, isso é muito falado e muito colocado. Isso muitas vezes me desarticula. Me deixa, muitas vezes, sem saber como fazer, como levar. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adaptar a uma realidade e não aos impulsos, às distorções que eu tenho estabelecido ao longo dessa trajetória dentro do tempo. Tá? Então, notem que a doutrina espírita ela tem essas características, característica de fazer entender, de fazer vivenciar, a fim de se tornar um estado perpétuo, definitivo dentro de nós. Tanto é que na semana que vem nós vamos fazer um capítulo que vai fazer essa relação entre, né, essas etapas de esclarecimento dentro do tempo, que nós vimos lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu disse para vocês, que é, na realidade, a base do sentido, mostra lá as etapas, que começa com Moisés, vai para Jesus e depois chega na doutrina espírita. E no capítulo da semana que vem, o que nós vamos ver? Nós vamos ver essa relação mais a miúde entre a figura de Jesus, o seu evangelho, ou seja, a explicação que ele dava da vida, utilizando o cotidiano hebraico, e a relação com a doutrina espírita, que aparece a partir da ação, né, de um espírito que preside a atuação de vários espíritos. O espírito de verdade. Era o espírito que norteava a atividade do Kardec e era hierarquicamente mais desenvolvido que todos os demais espíritos. Um outro consolador, como bem definiu Jesus, se colocando como um, e dizendo que pediria ao Pai que enviasse um novo consolador, o Paracleto, o espírito de verdade, que iria recordar as coisas que ele tinha falado e iria acrescentar. Porque ele não poderia ter falado tudo, porque as luzes da sua época não permitiam. Então, é o que a doutrina espírita faz. Ela chaveia a natureza do evangelho com as luzes da compreensão, tornando mais palpável, mais motivador a vivência, o sentido e as características do ser e da própria vida. Então, a ideia, o contexto desta obra, o evangelho, segundo a versão espírita, é exatamente essa. Nos fazer entender, compreender e ter razões estáveis, perenes, de não mais sofrer injunções do meio. Quando eu digo o meio, eu digo a nossa família, os vizinhos, o trabalho, a sociedade, que tenta sempre impor sobre os outros os seus conceitos. Nós vamos ter independência emocional. Nós vamos ter equilíbrio. Em vez de ser alguém que é sempre guiado por outros, nós aprenderemos a trilhar o nosso próprio caminho. E se ele for de valores, de nobreza, nós poderemos, além de iluminar a nossa própria trajetória, iluminar a dos demais. Por isso que Jesus disse, faça brilhar a vossa luz. Ou seja, não ande na carona da luz alheia. Cresça, se desenvolva, porque Deus te fez para ser assim. E não para viver em todos esses estados de conflito. Então, vocês que estiveram aqui nessa noite, vocês que estão em casa, pensem. Muitas vezes vocês vão pensar assim, pô, esse expositor tem dia que ele vai lá e baixa a lenha. Tem outro dia que ele não baixa, ele fica explicando. Mas tem que ser assim. Tem que, de vez em quando, eu tenho que dar uma chacoalhada, né? Porque senão é muito bonito, mas todo mundo é muito acomodado. Ninguém leva muito a sério. A gente está acostumado com essas coisas todas. E de vez em quando a gente tem que dar uma chacoalhada, né? Fazendo o que o Kardec fez. Eu falei na terça-feira, se não me engano, sobre os bons espíritas. Justamente para a gente se dar conta que não é só aguinha com açúcar as coisas, mas que é mais sério, mais profundo, mais real e mais libertador. Então, tudo de bom para vocês. Pensem, reflitam. E se vocês puderem e quiserem, venham até aqui se vocês são da nossa cidade. Se não são, compartilhem. Mandem para os outros, mandem as suas opiniões, se vocês gostaram, não gostaram, se na realidade vocês discordaram, por que vocês discordaram, enfim, espiritismo é isso, sabe? Não é imposição, não é dogma, é convencimento pela razão, pelo bom senso. Façam isso, vocês vão estar se ajudando a vocês, vão estar ajudando a nós, vocês vão estar ajudando a humanidade. Nós vamos nos mover todos um pouco mais, vamos nos tornar criaturas mais reflexivas, mais ponderosas, enfim, com melhores condições de discernimento, porque a vida
precisa de discernimento. O mundo precisa de equilíbrio e o equilíbrio vem do discernimento. E até uma próxima oportunidade. Nos despedimos então do pessoal de casa. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite.